Oiê! Gente, eu quero falar um assunto hoje que não é sobre câncer, não é sobre médicos monstros, mas pra mim se mostra como algo monstruoso, sabe? Demorei bastante pra pensar, refletir bastante. Pensei por horas e horas se eu gravava esse vídeo ou não. Refleti nas causas e consequências que gravar e falar sobre o que eu vou falar podem vir pra cima de mim, sabe? Mas eu espero que as pessoas que têm opinião contrária à minha recebam isso apenas como um agregar de conhecimentos, não como ofensas, não como discussão política, por favor. Inclusive, nem sei se o YouTube vai liberar comentários para esse assunto e também não sei se o YouTube não vai lá me dar uma cortadinha, sabem, gente? Porque tem censura já acontecendo no Brasil e tem algumas pessoas que não sabem, né? Tem algumas pessoas que não sabem nem o que foi a censura, nem o que foi a ditadura, correto? Eu nasci no ano ali que a ditadura estava chegando ao fim. Meu pai levou um tiro de um soldado porque eles precisavam, eles moravam no sítio e tinha toque de recolher. E ele foi na cidade, eu acho que tinha uma festa de uma prima dele, e na hora de voltar para casa ele foi pego fora do horário que tinha sido previsto. E eu digo ainda bem que ele levou um tiro só no pé, né? Senão eu não estaria aqui, não é verdade? O que eu vi ontem me chocou profundamente. Me deixou, assim, num estado que eu não consegui dormir. Porque dentro de mim eu não encontrei uma justificativa e uma explicação para aquele ato que foi invocado por aquele presidente e as pessoas que foram às ruas, não sei se por fanatismo, não sei se por apoio ideológico, não sei se por amarem determinadas figuras, sabe? Não sei, minha cabeça pipocou por diversas vezes e por diversas vezes eu também chorei. E estou tentando não acabar com esse vídeo por causa do meu choro. Não vou tocar em nada, tá, gente? Tô limpando com a mão, mas não vou tocar em nada. Minha mão foi higienizada antes. Eu vi, gente, pessoas idosas saindo às ruas, sabe? E esse vírus tão mortal à solta, né, no Brasil, causando tantas mortes, tantas pessoas estão morrendo neste país
sem poder se despedir da família, sem a família poder fazer um enterro digno, um velório digno. Quantos pais e quantas mães, quantas avós já foram enterrados praticamente como indigente. Porque eu não sei se a maioria daqui sabe, uma pessoa quando ela desenvolve esse Covid-19, ela vai a óbito, ela não pode ter contato final com a família não pode se despedir, a família não pode ir lá e dar uma última olhada, sabe? Essa última olhada é sempre colocada, né? Às nossas vistas, sempre. Minha mãe mesmo, que já enterrou 2 irmãos. Nesses 2 momentos, ela e as irmãs e os irmãos dela puderam se despedir. Um morreu porque é muito jovem. Ele não tinha 50 anos. Ele morreu por causa que ele desenvolveu um Parkinson e ele fez uma cirurgia na cabeça para implante de um eletrodo e ele acabou morrendo 5 dias depois da cirurgia. E o outro, ele era capataz de uma fazenda no Paraguai, no fundo do Paraguai, assim, fundo, sabe, de um país, assim, imagine. E lá ele descobriu que um peão tava roubando madeira e vaca. E ele descobriu assim, ele chegou no exato momento, sabe? Ele usava arma, tudo, porque no Paraguai pode muita coisa, né? E ele chegou e pegou o cara com a boca na botija. Quando ele chegou, o cara deu com a mão pra ele. Antes mesmo dele falar nada, o cara falou: vou te explicar tudo, e veio na direção dele. E ele tava dirigindo um Jeep. E aí, no que ele veio na direção desse meu tio, ele tirou a arma e matou meu tio a sangue frio, sabe? Sem dar chance nenhuma de defesa. Isso no fundo do Paraguai, onde a lei que impera é uma lei de barbárie, assim, sabe? A gente tem várias histórias, não só desse Paraguai, desse do país aqui, próximo de onde eu moro, sabe? Porque o Paraguai é um país grande, ele dá quase toda a volta no meu estado. Então eu tô aqui, a casa da minha mãe tá lá 350 quilômetros, de lá da casa da minha mãe anda mais 100 quilômetros, lá tem Paraguai, sabe? Então lá tem umas leis de coronel, sabe? Assim. E aí ele matou meu tio, foi uma coisa assim que várias pessoas tiveram que se mover para poder tirar o corpo de lá do Paraguai antes que a polícia paraguaia fosse, porque senão ele teria que ser enterrado para lá. Aí se uniram, foi um avião do patrão com a ajuda de algumas pessoas, pegaram o corpo dele e trouxeram para o Brasil. Todo esse sistema e tudo isso que eu tô contando para vocês é para dizer que minha avó e o meu avô eles puderam se despedir
do filho assassinado e do filho que teve uma parada cardíaca. Esse velório, esse processo é muito importante dentro da minha família. A única que era contra e que sou eu. Como não devia ser, né? Que eu falo que eu não quero autópsia, eu não quero velório, eu quero só morrer. Passou aquele tempo lá, 2, 3 horas para liberação do corpo e eu quero ser enterrada. Não quero velório. Mas na minha família eu sou a única. Então, a minha mãe e o meu pai, eles estão tomando um cuidado tão absoluto. Eu acredito que a minha madrinha também, lá no Rio de Janeiro. Minha tia ali de Campo Grande. Eles estão tomando um cuidado tão absoluto em relação a esse Covid, gente, que é admirável. Eles têm muito medo de que eles não possam se despedir dos seus, ou que os seus se despeçam deles. Aí eu vejo na TV uma manifestação em prol de uma pessoa que não tá nem aí pra nós. Não tá nem aí. E tinha muitos idosos. Eu falo sempre que me abate demais criança doente e idoso. Várias pessoas ainda ficaram gritando que queriam a volta do AI-5. Então eu falei que a coisa mais inacreditável do que eu imaginava, do que eu pensava como cidadã. A coisa vai além de tudo isso. Porque eu acho que as pessoas não sabem o que é AI-5. AI-5, gente, foi o decreto mais cruel que foi lançado durante a ditadura. Foi o mais cruel na tirada de liberdade das pessoas. Foi no AI-5 que deu foi o AI-5 que deu a liberdade para que o presidente retirasse todos os políticos que fossem subversivos a eles, que não concordassem com a opinião deles. Foi no AI-5 que eles acabaram com o Congresso e com o Legislativo. Esse AI-5 dava o poder para que o presidente fosse em qualquer município, em qualquer estado, que se eles fossem contra a ideia e os ideais desse governante, eles seriam retirados do cargo. Qualquer servidor público poderia ser retirado do cargo, independente de qualquer coisa, juiz, advogado, professor, todos que fossem subversivos. E a palavra subversivo, gente, não é ruim. A palavra subversivo, ela diz respeito, por exemplo, a mim. Eu tenho um comportamento subversivo ao revelar aqui no canal coisas que aconteceram comigo e revelar práticas médicas ilegais e erros. Eu sou subversiva porque eu não tô com a cabeça abaixada, levando as coisas todas conforme a vaquinha que eu falo, que vai pro abate, a outra vê que tá indo pro abate, a outra continua indo para ser abatida também.
Então, isso é um ato de subversão. E agora vocês me respondam, esse ato meu subversivo merece tortura? Merece eu ser presa? Eu perder todos os meus direitos de cidadã? Então, ser subversivo é ser contra uma ideia. Quer ver um outro ato subversivo meu? Não querer que me façam velório, não querer que me façam autópsia e ser enterrada depois de 4 horas. Isso é um ato subversivo, gente. Dentro da minha família é. Por quê? Porque eu não estou agindo conforme a prática que eles têm e que eles realizam. De velar o corpo, de esperar chegar o último parente para que este possa se despedir. E aí, então, eles enterram. Então, falando mais sobre esse AI-5, foi onde deu plenos poderes para o presidente, governadores, colocarem censura em tudo. Censura na música, censura nas apresentações de teatro, que tem pessoas que falam, teatro, todo mundo pelado, todo mundo fazendo não sei o que, não sei o que. Gente, eu mostrei pra vocês o Teatro Piccolo, lá de São Paulo. Tem 2 apresentações por dia pra criança. Vocês viram os fantoches que estavam guardados lá. Censura na televisão. Eu escuto algumas pessoas falando, mas tem que acabar mesmo. Essas novelas só tem bandalheira. Essas novelas só tem bandalheira. Gente, se você é adulto, se você é bem resolvido, por que é que você não pode ver uma cena de beijo, uma cena de um casal namorando, tendo uma relação íntima? Por que que você não pode? Porque é uma coisa natural. É uma coisa que realmente acontece. Casais se conhecem, namoram, casam ou não e se relacionam. E é disso que vem os filhos. E se você é maior de idade e tiver uma criança por perto, veja a classificação que tem aquela apresentação. Se tiver 12 anos acima, cuide você da sua criança. Mude de canal. Não é? Se ela não se enquadra nesse rótulo de 12 anos, 14 anos, 18 anos, tem lá escrito. Tem lá, é só cuidar. Eu cuidei da minha filha assim. E aí vocês imaginam que esse AI-5, esse decreto que foi o mais cruel, além de todas essas censuras de TV, de música, de tudo, ainda tinha o direito, o presidente, o ditador, no caso, não é? Não seria mais presidente, né? O ditador, ele poderia tirar os seus poderes de ser você, de ser e exercer o ato de ser cidadão por 10 anos. É nele que teve a liberdade para que houvessem mais pessoas torturadas.
mais pessoas expulsas do país por serem subversivos. E as pessoas lá com essa crise toda de coronavírus, com isso tudo, que tem gente assim lutando, sabe, pra viver. E essas pessoas lá tossindo, cumprimentando, pedindo coisas que não conhecem. Coisas que não conhecem. Eu não vivi na ditadura, mas eu sei a história dos meus pais. E pela visão deles, ela não foi boa. Quando minha mãe dava aula, tinha um soldado do lado dela. Tudo que era ensinado tinha que ser aprovado por eles. O soldado ficava lá em pé para que ela não falasse nada para os alunos. Só o que estava impresso. E aí vocês imaginem que um professor, ele tem que ter ligação com o aluno. Eu já tive tantos desabafos de alunos que o mais sério, eu vou contar aqui para vocês, foi de uma menina do 9º ano. Muito bem de vida ela era. Classe média alta. E ela só usava blusa de manga comprida. Aí, eu sempre, depois de tudo encerrado, que eu sempre dei todas as coisas encerrado, todo o conteúdo que tinha que ser dado. No final do ano a gente fazia um amigo secreto em todas as salas que eu trabalhava. E essa sala foi uma sala muito especial, sabe? A grande ligação que eu tive com ela é que eu tirei ela com uma amiga secreta. Eu tirei ela. Todo mundo tinha medo de tirar eu, porque não ia dar conta de me dar o presente. Eles gostavam tanto de mim que eles achavam impossível me dar um presente. Eles queriam arrumar coisas que nem eles tinham. Aí vinham me sondando. O que você gosta? O que não sei o que? E eu falei que eu gosto de Havaianas. Que eu realmente gosto. Eu gosto de Havaianas. E se tiver desenho de gatinho, eu gosto mais ainda. Na época, esses chinelinhos eram super baratos, sabe? R$10 você encontrava um no Paraguai. Por muito menos até. Aí eu disse, se não tiver gato, não tem problema. Eu tive que falar isso, porque senão eles capaz eles, sabe assim, falta aula. E não, foram todos. E eu não tive tempo de comprar o presente para a menina que eu tirei. Falei, meu pai do céu, não tive tempo, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sabe? Falei, não tive tempo, e agora? Aí eu lembrei que eu sempre tenho alguma coisa caso aconteça uma surpresa. E eu tinha um coração.
ele estava até embalado, que dizia assim, eu te amo, algo assim. E eu fiz uma cartinha, porque eu conversava muito com ela no intervalo. E aí eu escrevi assim, que dos vários presentes que a sala de aula dela me deu, um dos presentes foi ela, que eu considerava uma irmãzinha pequena, sabe? Uma irmãzinha menor. E com uma barra de chocolate. Eu dei esse presente pra ela. Gente, essa menina desabou. Ela desabou. Ela ficou no canto dela, ela queria chorar. E a minha aula, ela era antes do recreio, então a gente podia ficar um pouquinho mais, sabe? Porque eles levaram muita comida que as mães fazem, sopa paraguaia, chipaguaçu, tudo, porque os brasileiros estudam no Brasil, os paraguaios estudam no Brasil. Eles levaram todas essas coisas e tava muito legal. Daí eu falei que o refrigerante ia ficar por minha conta, né? E aí eu levei todos os refrigerantes. E aí encerramos a festa. Cada um levou um monte de coisa para casa, porque eles trouxeram muito mesmo. Os que não levaram, a gente combinou deles passarem entregando lá na sala dos professores. E foi muita coisa. Gente, tinha até bolo confeitado. E eu fui conversar com ela. Então ela disse pra mim, você reparou que eu só uso roupa de manga comprida? Eu falei, sim. Isso muito me estranha. Eu sempre paro e quero te perguntar, por que você só usa roupa fechada? Tá um calor. E aí ela levantou o braço dela. Ela levantou e o braço dela tava inteirinho, cortado. Inteirinho. Malhado de gilete. Tinha alguns cortes que ainda estavam soltando líquido, mas não aparecia porque a blusa dela é um casaco de moletom preto. Ela falou assim pra mim, meus pais não me ouvem. Às vezes eu acho que eles nem gostam de mim. E a única pessoa que falou eu te amo pra mim foi você. Então, vamos pensar. Vocês imaginem nós com um AI-5, um soldado do lado, e eu não poder transformar a vida dessa menina? E a gente ficou amiga. Nós ficamos amigos. E ela disse que se deve a mim ela ter se abrido com a mãe dela. Depois a mãe dela falou com o pai dela e ela buscou uma ajuda psicológica. Adolescente às vezes precisa disso. Adolescente se sente muito só. Ele é muito subversivo. Porque adolescente ele quer contrariar as coisas, porque ele quer formar a personalidade dele. Ele precisa se formar enquanto ser humano, individual. Quando ele começa a se rebelar é porque ele quer ser ele, indivíduo. Ele não quer ser uma extensão da mãe, uma extensão do pai, ele quer ser ele. Por isso que ele grita, ele tenta rebeldia de alguma maneira. Seja se trancando no quarto, seja usando roupas muito sabe assim, camiseta preta, com dizeres pretos, escutar só rock. Sabe, gente? Essa subversão faz parte do desenvolvimento adolescente. Então imaginem as pessoas pedindo para que volte uma censura. Elas nem sabem as consequências disso. Elas nem sabem a consequência de uma coisa absurda dessa.
E são pessoas idosas, a maioria. Ou então jovens que não têm a menor ideia do que é isso. Então, gente, esse vídeo aqui é um grande desabafo. Eu espero, assim, muito, com todas as minhas forças, de que esses atos desse homem que está na presidência, eles tenham um fim. É isso. Grande beijo no fundo do coração. Eu amo vocês. Todos vocês são muito importantes pra mim, tá? Muito obrigada. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.